Olá, senhores, com mais uma questãozinha da cinemática, da nossa querida cinemática. Olha só, em relação a um sistema de coordenadas cartesianas x, y e z fixo na superfície terrestre, suposto horizontal, a posição de um ponto material é descrita pelas seguintes funções temporárias, ou seja, função do tempo para nós. Então eu tenho lá que na direção do eixo x, esse corpo ele vai se deslocar em função da equação 5 vezes t. Isso no sistema internacional, tá? Em y, ele vai se deslocar em função do 5 vezes t também, só que em outra direção e outro sentido. E o z é igual a zero. O z não depende do tempo, não importa a posição, ele sempre vai estar no zero do eixo z. Então vem cá, ó. Eu vou colocar um corpinho para nós aqui, ó, como se fosse o nosso objeto a ser movimentado lá no 0, 0 para nós. Inicialmente é o 0, 0. Peão, como é que você sabe que é o 0, 0? Porque vamos lembrar, existe uma equação que nós conhecemos, equação de sorvete, vocês lembram? S é igual a S0 mais VT, certo? Essa equação ela indica para nós a posição do espaço em função do tempo. A única coisa que é fixa é onde ele está começando o movimento e a sua velocidade. Como a equação tanto no eixo x como no eixo y é 5t, é porque o S0 com certeza vale zero, tanto para o eixo x como para o eixo y. Por isso que eu posso garantir que esse corpinho inicia o movimento lá no 0, 0, 0. Tudo bem? Tranquilo aí? E olha só, a velocidade tanto no eixo x como no eixo y vale 5, porque é o 5 vezes t, o carinha que multiplica o t para nós, é a nossa velocidade. Mas olha que interessante. Esse corpo, ao mesmo tempo que ele se desloca na direção do eixo y, olha só, ao mesmo tempo que ele se desloca na direção do eixo y, e a gente sabe que ele desloca aí em função desses 5 vezes t, o que significa isso? Se eu colocar o tempo valendo 1 segundo, ele anda 5 metros. O tempo valendo 2 segundos, ele anda 10 metros e assim por diante, tá? Ao mesmo tempo que ele anda na direção do eixo y 5t, ele também anda na direção do eixo x em função do mesmo 5t. O único lugar que ele não se move é o eixo z, ó. Ele poderia estar subindo o eixo z ou descendo o eixo z, né? Mas ele não se move em relação ao z, porque ele garantiu para nós que o z vale zero. Opa, peguei o lugar errado aqui agora. Então, senhores, esse corpinho, ao mesmo tempo que ele anda para a direita, ele anda para frente aqui, como se estivesse saindo da tela para nós, né? Ele só não anda no eixo z. Então ele fica ali naquele plano do z valendo zero. Óbvio que para cada instante t, eu vou ter uma posição no eixo x e uma posição nova no eixo y. E essas posições, elas representam coordenadas indicando exatamente onde o nosso corpo está. Então aquela bolinha vermelha, ó, na verdade ela anda para a direita e para frente, tudo ao mesmo tempo. Então a trajetória que ela faz é essa daqui, ó. Ela está nessa posição agora. Este aqui representa o movimento real desse nosso corpinho, dessa nossa partícula aí que está sendo trabalhado. Beleza? Como é que eu faria para calcular esse movimento real, sabendo que o ângulo entre o eixo x e o eixo y vale 90 graus para nós? Como é um eixo de 90 graus, vamos voltar na aulinha de vetores, é um caso particular de vetores, né? Nós podemos aplicar um Pitágoras aí. Então, essa resultante que eu vou chamar de R, ou de Dzinho, né? A distância percorrida pelo corpo, eu vou poder calcular pelo Pitágoras, vai ficar D ao quadrado é igual o 5t do eixo x ao quadrado. Tudo isso daqui ao quadrado, tá? O 5t. Mais o 5t do eixo y ao quadrado. E aí do eixo z? O eixo z ele não anda, lembra? Ele garantiu para nós que o z é constante no ponto zero. Meninos, aqui percebo que eu tenho 5t quadrado mais 5t quadrado, eu tenho um total de 2 vezes o 5 vezes t ao quadrado. Propriedade matemática, eu vou tirar a raiz quadrada de um lado, mas para manter a igualdade, tudo que eu faço de um lado também tem que fazer do outro. Então eu tiro a raiz quadrada do outro lado também. A raiz quadrada de d quadrado é o d. A raiz quadrada de 5 vezes t ao quadrado fica 5 vezes t. E raiz de 2, como não é exata, eu posso deixar como raiz de 2. Então a gente descobriu qual é a distância que esse corpinho está andando, ou seja, se afastando da origem, né? Em função do tempo. Para cada instante,
eu vou ter a posição, isso tudo no sistema internacional. Vamos analisar as alternativas agora? Olha só, o item A. O ponto material está em repouso, pois x é igual a y. Senhores, em cada instante que eu colocar ali, o valor que eu vou ter para x vai ser exatamente igual ao valor que eu tenho para y. Mas você vai perceber que em cada instante, o teu corpinho ele está se deslocando, ó, ele está se afastando da origem dos eixos, né? Por isso que o item A está errado. A palavra repouso aqui está errado. O B. O movimento do ponto material ocorre no plano do chão. Beleza, no chão ali, ó, no plano XY, que é porque eu usei igual a zero. E a sua distância dzinho até a origem das coordenadas é dada por D igual a 5. Aqui ficou faltando, tá? Peço perdão. 5 vezes raiz quadrada de 2 vezes T. Ou 5 vezes T vezes raiz de 2 do sistema internacional. É o que nós acabamos de calcular ali, né? Então a gente percebe que o item B é a alternativa correta já. Vamos ver as outras? Item C. O movimento do ponto material ocorre no plano do chão, o Z0. Beleza. E sua distância até a origem de zero das coordenadas é dada por 5 vezes T. Não. Se ele tivesse só o movimento do X ou só o do Y, aí estaria certa essa. Se ele andasse só em X ou só em Y. Mas, na verdade, ele está andando de uma maneira que é na linha vermelha, naquele vetor vermelho, né? De uma maneira que ele tem uma componente em X e uma componente em Y. Mas o movimento real é o vetorzinho vermelho. Então, aqui, esse está errado para nós, certo? O D, o movimento do ponto material ocorre no eixo Z. Não, o Z é o único que não tem movimento para nós, certo? E aí, a distância do ponto material até a origem das coordenadas é constante, né? Não é constante, obviamente, que ela vai mudando em função do tempo. Vou botar 1 metro, depois 2 metros, depois 3 metros, a distância vai ficando maior. Beleza, meninos? Grande abraço a todos.